Vai sair tudo isso aí, né? Tá gravando aqui, mas aí tira, né? Opa, fala pessoal, meu nome é Odair, eu sou diretor da Logax Assessoria Contábil. Hoje eu tô aqui para dar uma dica muito forte para vocês referente a uma situação que todos nós empresários passamos. E essa situação que a gente sempre está passando por ela. A pergunta que a gente se faz sempre é: onde é que está o meu lucro? Eu estou trabalhando, a minha empresa está rodando, a minha empresa está funcionando, mas eu não consigo descobrir onde é que está o meu lucro. Fica aí nesse vídeo que no decorrer dele eu vou mostrar algumas dicas muito fortes que você vai parar para pensar por que eu não pensei nisso antes. Alguns empresários, eles acabam se despercebendo dessa questão de lucro porque o lucro ele funciona da seguinte forma. Hoje, quando se trata de lucro, a gente tem a seguinte situação. Lucro. Isso é o que todo mundo busca quando tem uma empresa. Afinal, o objetivo de se abrir uma empresa é que você tenha lucro. É claro que nós já sabemos, já descobrimos que nós não avaliamos uma empresa por aquilo que ela lucra. Nós avaliamos uma empresa pelo que ela constrói no decorrer do tempo, que nós chamamos isso de ativo. Então esse vídeo ele está relacionado com isso aqui também. Fica aí e presta atenção para você ver. O detalhe é que às vezes nós nos perdemos quando nós não conseguimos encontrar o lucro da minha empresa. O que muitos empresários eles fazem? Bom, lucro para mim é o dinheiro que sobra no meu bolso. Eu estou trabalhando, eu estou fazendo a minha empresa girar, então eu preciso ter lucro, eu preciso fazer com que as coisas aconteçam. Mas como eu estava mencionando antes, uma coisa que acontece no caso das empresas e na questão do faturamento do lucro que nós temos está relacionado com o tempo. Vamos imaginar, na nossa empresa existe uma linha do tempo, tá? Vamos colocar aqui uma linha do tempo que ela representa a nossa empresa. O que a gente não percebe nessa linha do tempo, muitos casos, é quando nós caímos numa zona de conforto. O que acontece? O que eu quero dizer com isso? Quando você cai numa zona de conforto, nesse sentido, você se esquece que essa linha do tempo, ela é tênua. Ela pode tanto descer, como essa linha do tempo tanto pode subir. E nós relacionamos o nosso lucro a isso. Por isso a pergunta que muitos empresários eles fazem: onde é que está o meu lucro? Eu estou trabalhando, a minha empresa sempre deu certo e agora eu estou com dificuldades financeiras e não consigo saber onde é que está o dinheiro. O nosso objetivo principal, é óbvio, é fazer com que as nossas empresas deem lucro, que as nossas empresas deem certo, mas às vezes nesse meio tempo a gente acaba se perdendo. É claro que a gente já comentou aqui muitas vezes que muitos empresários, infelizmente, eles acabam deixando algumas coisas de lado. Que coisas são essas? Por exemplo, uma coisa que muitos empresários eles deixam de lado é custo. Os empresários eles não estão preocupados em momento algum diminuir o custo, principalmente quando a situação financeira ela está boa. A gente simplesmente não quer baixar o custo porque a nossa situação financeira está boa. Volto a ressaltar. Sempre na nossa empresa existem coisas que nós estamos fazendo que com o tempo talvez não seja necessário. A gente só percebe isso talvez em um momento de dificuldade, que aí então a gente percebe uma baixa do nosso caixa. Além do custo, a gente tem que lembrar também que às vezes as despesas elas influenciam também em como que está o andamento do nosso negócio. Existem despesas que elas podem ser reduzidas. Basta cada empresário fazer uma autoanálise de como que está a situação na questão das despesas. Se a gente cair numa zona de conforto, o que acontece? A gente para de prestar atenção nesse detalhe. Então, despesa é essencial. Quando a gente tem uma certa preocupação com custo, com as nossas despesas, automaticamente, eu volto a repetir que a gente acha o nosso lucro. Então, essa é a nossa ideia. Agora, em contato com alguns empresários, numa reunião que nós estávamos fazendo, a gente chegou a uma conclusão bem interessante. Olha só o que aconteceu. O empresário questionou: Odair, eu não estou localizando o lucro da minha empresa. Eu sempre tive uma saúde financeira saudável, a minha empresa sempre andou muito bem, mas agora eu não estou vendo dinheiro sobrar. Lembra que eu falei que a situação da nossa empresa, vamos colocar um período de 5 anos, né? 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Nesse primeiro ano aqui, a saúde financeira da nossa empresa é uma coisa. Segundo ano,
é outra. No terceiro, talvez seja diferente. Por quê? Muita coisa muda. Situação da inflação, a situação da economia. Só que quando isso acontece, quando a situação da nossa empresa ela muda, a gente quase que não percebe. Então a gente se esquece da época boa e se apega talvez à época ruim. É o que acontece com muito empresário. No final aqui desses 5 anos, o que normalmente acontece? A gente está numa situação totalmente diferente e pelo fato de ter caído numa zona de conforto, a gente não sabe o que aconteceu com a nossa empresa. Por que eu não estou vendo? Por que eu não estou sobrando dinheiro? Então, num papo com os empresários, aí nessa reunião, lá na empresa dele, eu olhei para a empresa dele, antes de olhar fluxo de caixa, antes de olhar balanço, antes de olhar faturamento, a gente fez uma autoanálise da seguinte coisa. Chegando na empresa dele, eu olhei e vi isso aqui. Eu perguntei para ele, escuta, esses 2 caminhões aí atrás, de quem são? É da minha empresa. Quanto custa cada um? Ele me falou que cada caminhão custava em média R$250 mil. E qual que é o valor do financiamento desses caminhões? Não tem. Já estão quitados. Aí eu fui mais além. E aquele carro ali? É meu. Qual que é o valor desse carro? Aí tava lá o Poisézinho dele e tal. Quanto é que custa seu carro? 80 mil. Eu disse para esse empresário o seguinte, peraí. Seu dinheiro tá aí, seu lucro tá aí. Ele olhou, analisou. Falou, daí não é que você tem razão? Porque em média eu tinha que ter na mão, eu queria ter na mão exatamente esses valores agora. Então o que eu quero dizer com isso? Às vezes o lucro, ele está naquilo que nós investimos ao longo do ano. Lembra que eu falei no começo dessa aula? Eu falei que às vezes o que faz uma empresa não é só o seu faturamento, são os seus ativos. Então às vezes você está dando valor para sua empresa, você tem lá 2 caminhões, você tem um carro, você está dando valor de ativo para a sua empresa. Só que o empresário, ele se concentra só no quê? Só no lucro. Ele acha que para a empresa dele estar dando certo, tem que estar sobrando 500 mil no bolso dele. Não necessariamente é assim. Então, o que a gente tem que analisar é o costume de gastos, o costume de economia, o costume de despesas que a gente tem ao decorrer dos anos da nossa empresa. Lembre-se, a sua empresa está bem aqui, mas ela pode ser que ela dê uma caída aqui. Só que sem você perceber, você criou um ritmo. E você tenta manter o mesmo ritmo. Então, empresa, o que é necessário você fazer? Todo início de ano, é sempre necessário você traçar metas, criar objetivos. Espera aí, o que eu posso mudar na minha empresa hoje? O que esse ano eu posso fazer? Será que esse ano é ano de economizar? Será que aumentar o lucro da minha empresa eu preciso fazer algum tipo de modificação? Será que eu preciso contratar? Será que eu preciso demitir? Então tudo isso faz sentido, porque aí é que nós conseguimos encontrar o lucro da nossa empresa, daquilo que nós possuímos. Mas vamos supor que às vezes o lucro da sua empresa ele não está naquilo que você tem de ativos, tá? Conversando com outro empresário, olha o que a gente acabou descobrindo. Descobri isso aqui, ó. Ele falou para mim que ele era uma pessoa que ele era bem rigoroso quanto aos gastos dele. Ele arrumou uma forma de controlar os gastos pelo cartão de crédito dele. Maravilha, nada de errado com isso. Então ele falou, olha, daí eu tenho uma média de gasto do meu cartão de crédito de R$6 mil. Por quê? Eu uso o cartão de crédito. Eu sei que se eu tenho R$6 mil para gastar, com aquilo que eu recebo da minha empresa, com aquilo que eu cuido, R$6 mil só para gastar fora a retirada que ele tinha. Então vamos colocar aí que esse empresário ele ganhava uma média de 12 mil, tá? Então R$6 mil ele falou que era rigoroso. Por quê? Essa rigorosidade que ele utilizava era a seguinte: enquanto o cartão de crédito dele não atingisse R$6 mil, ele sabia que ele estava tranquilo. Então ele criou aquele limite. Só que sem ele perceber, aquele limite virou mental. Era um limite mental. Ele talvez já não podia mais gastar aquilo, porque a empresa dele teve uma situação, como eu mencionei para vocês, sobe e desce. Os gastos desse empresário ficaram de que forma?
da mesma forma. Então, eu perguntei para ele o seguinte, eu nem calculei os ativos, a empresa, olhei lá a empresa dele e tudo. Falei, quanto que você gasta de cartão de crédito por mês e mais ou menos há quanto tempo você faz isso? Ele me falou que ele fazia isso há mais ou menos 6 anos. A média que ele fazia, 6 anos, tá? Se a gente for colocar 6 vezes 12, então a gente vai ter aí um total de... Nós tivemos aqui, 6 vezes 12, tivemos a média de R$72 mil. Se a gente for colocar isso nos últimos anos, ele vai ter uma média de R$434 mil. Tá aí o lucro da empresa dele. Eu tô querendo dizer que a partir de agora, você vai parar de investir, você vai parar de comprar ativos para sua empresa, você vai parar de gastar na sua empresa, você vai zerar tudo? Não. O que a gente quer colocar aqui é que todo empresário, ele deve ter um controle absoluto, mas ele deve prestar atenção na situação evolutiva da empresa, evolutiva no seu fluxo de caixa. Uma empresa, quando ela tem um faturamento, ela não fatura a mesma coisa todos os anos. O faturamento da empresa, de acordo com a energia que a gente gasta, ele tende a subir, descer, subir, descer. Para isso, a gente tem que ter o controle de como que tá os gastos, as despesas da empresa. Para quê? Para a gente conseguir manter a saúde financeira da nossa empresa sempre ativa. Então, olha que interessante. Mas isso é que eu digo para você, a dica que nós temos que dar é que às vezes a gente não percebe. Faça uma autoanálise, você que é empresário, você que está lá no topo, você que está na direção da sua empresa, faz uma autoanálise, coloca na sua cabeça que todo ano você tem que fazer uma estimativa. Tenta fazer uma estimativa. Lembrando que às vezes existem despesas na nossa empresa que elas não são despesas recorrentes, despesas que elas são, mas você consegue fazer. Quando você vê que aquilo está fugindo daquilo que você planejou, você consegue se colocar na disposição de saber se você tem que subir o seu faturamento. Claro que a ideia é sempre faturar mais, tá? Mas em determinado tempo a gente vê que a nossa energia em subir o faturamento, talvez ela tenha que ser muito maior. Então, percebam que a ideia da gente cuidar da saúde financeira da nossa empresa, no final, a gente vai conseguir responder a essa pergunta. Onde é que está o meu lucro? Esse aqui é o detalhe, né? Aí outro empresário, eu estou mencionando isso para vocês porque às vezes é muito comum. A gente não para pensar. Peraí, eu devia ter na minha mão hoje pelo menos R$1 milhão. Onde é que está esse dinheiro? Justamente, antes da gente ir lá fazer toda uma auditoria, verificar isso, verificar aquilo, a gente tem que parar, fazer um 360 graus e verificar. Onde que está o meu lucro? Peraí. Aí às vezes o cara tem lá, o empresário tem lá uma casa. É um investimento que ele fez, né? Um investimento. Você fez um investimento aqui, ó, numa casa. Talvez o investimento da sua vida está aqui, está na sua casa. Só que você está querendo, além desse valor, além disso daqui que você investiu, você quer mais. Não, peraí, agora eu quero saber onde é que está o lucro. Às vezes o lucro está concentrado nos ativos, naquilo que nós possuímos, naquilo que nós temos. É por isso que é necessário a gente primeiro fazer essa autoanálise e saber responder. O que é que eu tenho hoje de ativo? O que é que eu já gastei nos últimos anos? Tá? Porque isso também vai ser levado em consideração. E o que é que eu posso fazer daqui para frente, para lá na frente eu conseguir responder a seguinte pergunta: onde é que está o meu lucro? Às vezes, para a gente achar o nosso lucro, a gente tem que pensar lá na frente. Eu tenho que pensar, peraí, o que aconteceu no passado que eu não estou achando o meu lucro? Normalmente a tendência é, eu quero saber o que está acontecendo agora, mas lucro ele é decorrente de situações passadas. A situação financeira da nossa empresa ela é recorrente ao nosso costume, ok? Então, falando sobre planejamento,
No início do ano, o que a gente teria que fazer? A gente teria que planejar os nossos gastos, tá? Planeja quanto que você pretende gastar naquele ano. O que eu vou gastar com funcionário? O que eu pretendo gastar com mercadoria? O que eu pretendo gastar com material de limpeza? O que eu pretendo gastar com material de escritório? O que eu pretendo gastar? Talvez esse gasto não seja fidedigno, mas se você fizer isso, se você fizer um planejamento, o que vai acontecer? Quando começar a ultrapassar aquilo que você planejou, você sabe que você tem que ficar mais esperto, ok? Outro gasto que a gente pode ponderar: funcionário. Será que eu vou precisar contratar mais gente? Será que eu vou precisar demitir gente? Se eu precisar demitir, quanto isso vai me custar? Se eu precisar contratar, quanto isso vai me custar? Então a parte de funcionários, embora eu costume dizer que a parte de empregado, a gente não pode considerar ela como uma despesa. Eu acho que funcionário ele entra na parte de ativo, você tem que considerar como um investimento. Porque é isso, se você souber como agir dessa forma, você vai conseguir fazer com que a sua empresa gire, com que a sua empresa cresça, com que a sua empresa aumente o seu faturamento. Então, notem, gastos, a gente tem que saber, funcionários e assim por diante. Outro planejamento que a gente tem que fazer, que muita gente não faz, é a questão do nosso faturamento. O que acontece? O nosso faturamento, ele pode ser medido. Alguns empresários eles vão deixando a empresa deles funcionar a esmo. Vamos ver o que a minha empresa faz. Você tem que colocar uma meta. Quanto que eu quero faturar esse ano? Eu quero colocar minha empresa esse ano, eu quero que ela fatura R$200 mil por mês. Puxa, mas está faturando 50. Então, você vai criar metas para chegar naquele valor de 200 mil. Eu quero ultrapassar 2 milhões esse ano. Ou eu estou faturando 30, eu quero chegar a 60, mas você tem que colocar, você que é um empresário, você tem que colocar quanto que eu quero faturar na minha empresa. Eu quero faturar X. Pode ser que você não consiga atingir esse faturamento, isso é normal. Mas o que vai acontecer? Você não atingiu, mas você chegou muito perto de concluir. Você chegou muito perto de quase chegar naquele faturamento. Então automaticamente você sabe do seu potencial. Opa, o ano que vem eu posso melhorar. Mas tudo isso vai de estratégia. A gente tem que pegar isso daqui no começo do ano e tentar ir fazendo uma previsão daquilo que a gente vai gastar, daquilo que a gente vai investir com funcionário, de como que o nosso faturamento ele vai ser considerado, tá bom? E se nós fizermos essas 3 coisas aqui, você pode ter certeza que a sua empresa ela vai tomar uma outra dimensão, tá? Quando a gente entende esses fatores de planejamento, a possibilidade da gente perguntar sobre o nosso lucro lá na frente vai ser muito menor. Ou seja, eu não vou ficar preocupado em não ter lucro. Muito pelo contrário, a minha preocupação agora vai ser em distribuir esse lucro. Como é que eu vou distribuir agora? Eu tenho lucro. Como é que eu vou distribuir? Como é que eu vou pensar nisso lá na frente? O que eu vou poder fazer agora com esse lucro para que eu não tenha problema de falta de caixa lá na frente? Então, se a gente for analisar hoje, nessa parte, principalmente nessa época de pandemia que nós estamos vivendo, o que está pegando em muitas empresas hoje? Hoje é a falta de a falta de caixa. As empresas foram pegas de surpresa, todo mundo com caixa vazio, não é assim? Você estava trabalhando no limite. Você comprava, vendia, pagava. Comprava, vendia e pagava. Comprava, vendia e pagava. O que sobrava era só para você sobreviver e agora chegou a crise. Você não economizou, você não poupou, você não se preocupou com gastos, você contratou a esmo, demitiu a esmo, não calculou isso daqui, você também não mediu isso e no final você teve dificuldade com isso aqui, lucro. É a situação da maioria das empresas. Mas ao fim, será que ainda tem como a gente rever essa situação? Tem como rever. Tem como sim. Outra forma que você pode colocar no início do ano, por exemplo, é referente aos seus fornecedores. Às vezes, os nossos fornecedores, no início do ano, a gente pode tanto renegociar com os nossos fornecedores, olha, fiquei com você esse ano todo, a gente se deu bem, o que a gente pode fazer? Será que eu posso aumentar meu poder de compra com você? Será que a gente, aumentando o poder de compra, será que a gente pode estudar um valor um pouco menor de custo? Será que... Então, olha que tudo a gente tem que aprender a negociar.
mas a gente não pode esperar para negociar quando a situação estiver ruim. Se a situação está boa, você que é empresário tem que correr atrás disso agora, que a situação está boa. Não é o caso agora das empresas. Mas você pode ter certeza que tem muita gente que não está numa situação ruim, não está numa situação confortável, mas está numa situação um pouco melhor porque se preocupou na época certa. E infelizmente o que eu posso colocar é que é o seguinte, o empreendedor hoje no Brasil, a preocupação dele é só com o faturamento, ganhou e as pessoas só pensam naquele mês. Ninguém, grande maioria dos empresários, ninguém pensa lá na frente. Então eu estou aqui para te ajudar, para colocar na sua mente que você como empresário, você pode mudar esse paradoxo na sua vida empresarial. Você pode se colocar agora numa situação diferente, que daqui a alguns anos você vai estar numa situação bem mais confortável, ok? Então, fica aí essa dica e eu espero que esse vídeo ele tenha te ajudado nesse sentido, para que você possa saber onde foi parar o seu lucro. E aí a gente vai continuar postando mais conteúdo para te ajudar nesse sentido, ok? Valeu, pessoal!